Olá! Seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: Rompimento e colapso em barragens. Olá, sou Fernando Nogueira, pesquisador do LabGris UFABC e estou nesse momento conversando com Rafael Pereira Machado, que é coordenador de estudos integrados no Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil da SEDEC, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Ele é engenheiro civil, especialista em geoprocessamento pela UNB, e ele atua na SEDEC desde 2010, tendo participado de várias atividades de preparação, de resposta, recuperação de desastres, inclusive acompanhando os desastres de Mariana em 2015, Brumadinho em 2019 e outras emergências em barragens. Ele coordena um projeto de capacitação de agentes de defesa civil para a elaboração conjunta de PA e planos de contingência e atua em acordo de cooperação técnica federal para a segurança de barragem. É ponto focal da SEDEC no tema de barragens e vem participando de diversos fóruns oficiais referentes a revisões normativas, articulação de instituições federais e debates técnicos. Olá, Rafael, bem-vindo à conversa. Olá, professor, bom dia. Grande satisfação poder participar desse debate com vocês. Estou à disposição aqui para a gente tratar desse tema tão importante. Rafael, se esse tema delicado que nós vamos mexer das rupturas e colapsos de barragem, eu queria começar a conversa pedindo que você falasse um pouco sobre a dimensão nacional desse cenário de risco. Como é que ele impacta a vida das comunidades afetadas e quais são os fatores essenciais da sua causalidade? É uma pergunta muito ampla, então fique à vontade para ir contando um pouco da sua grande experiência no tema. Bem, professor, um aspecto importante para a gente entender esse cenário de barragens que nós temos hoje no Brasil, né, entender um pouco o histórico da construção de barragens, né? Então, o Brasil começou a construir barragens no final dos anos 1800, né, no começo dos anos 1900, que coincide um pouco com a criação do DENOX, né? Em momentos que o Brasil se deparou com grandes secas e houve decisões para se começar a construir barragens para abastecimento de água. Desde então, né, o Brasil vem construindo até uma expertise de construção de barragens que é reconhecida mundialmente. Então, nós temos um histórico de mais de 100 anos de construção de barragens. Nos anos 70, nós tivemos um grande ciclo de construção de barragens também. E é importante destacar que apenas a partir de 2010, quando foi lançada a Lei 12.334, que nós passamos a ter de forma sistematizada uma política nacional de segurança de barragens, né? Então, tem esse grande distanciamento temporal entre o processo de construção de barragens e o lançamento da Política Nacional de Segurança de Barragens. Essa lei ela trouxe, né, um novo patamar para o país, né? A gente repete, por favor, o número da lei e o ano dela, para a gente guardar bem. Lei 12.334, de 2010. É a Lei de Segurança de Barragens. Ela instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens
E ela trouxe, né, foi o primeiro movimento amplo no sentido de se construir uma efetiva política de segurança de barragens no Brasil. E ela foi extremamente importante, é uma lei extremamente importante, né? Tanto que foi revisada agora, atualizada pela Lei 14.066 de 2020, ela foi alterada por essa lei, ela já foi, inclusive, sancionada pelo presidente recentemente, então ela já tem efeitos válidos, né? E novos dispositivos foram estabelecidos. Por que é importante falar isso, né? Que ao longo desse período todo, o Brasil vem construindo barragens em todo o seu território. Elas são elementos essenciais para a nossa sociedade. A gente precisa das barragens para o abastecimento de água, para a irrigação, para saneamento, para produção industrial. E a gente, com o passar do tempo, a gente começou a ter uma infraestrutura que começou a ficar envelhecida, né? E a gestão da segurança de barragens depende essencialmente de um bom manejo dos aspectos de segurança, né? Os proprietários de barragem precisam dispor de recursos para para garantir o bom funcionamento da barragem, as boas condições da barragem. Quando a gente olha a forma como foi estabelecida a gestão da segurança de barragens no Brasil por meio da Lei 2.334, ela separou os diferentes setores produtivos com diferentes instituições fiscalizadoras dos requisitos de segurança. Então, ela separou as barragens que são de usos múltiplos da água, não geradoras de energia, né, que são fiscalizadas quando empreendimentos federais pela Agência Nacional de Águas e quando estaduais pelos órgãos estaduais correspondentes. Ela separou o setor dos geradores de energia, que são essencialmente fiscalizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, os empreendedores de barragens de rejeito de mineração, que também são essencialmente fiscalizados pela Agência Nacional de Mineração, ANM, e por fim, ela separou os proprietários de barragens, né, os empreendedores de barragens para acumulação de rejeitos industriais não minerários. E aí eles são vinculados aos órgãos licenciadores, os órgãos ambientais licenciadores. Então, quando se tratar de uma outorga federal, é o IBAMA, mas os licenciadores estaduais que são principalmente os fiscalizadores desse tipo de barragem. Existe um quinto fiscalizador que foi oficialmente estabelecido agora nessa revisão da lei, que é a CENEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, devido à barragem de Poços de Caldas de rejeito nuclear. É uma única barragem, é uma barragem importante. Então, existe esse quinto fiscalizador de nível federal, vamos dizer assim, né, esse quinto setor. Em geral, bom, infelizmente, a gente teve os grandes acidentes no setor da mineração, né? Acabou sendo, assim, evidenciou uma falha de gestão imensa, né? Uma tragédia sem precedentes, duas tragédias sem precedentes e outras menores, né? Até sendo um aparente contrassenso com a disponibilidade de recursos que o setor tem para investir na segurança, né? Então, os grandes acidentes realmente evidenciaram falhas graves no processo de gestão de segurança de barragem. E esse contexto que hoje é vivenciado no Brasil, de um certo temor das pessoas em relação às barragens, tem uma relação direta com os grandes acidentes ocorridos na mineração. E eles influenciaram diretamente nos novos requisitos que a legislação absorveu. Contudo, assim, o setor de usos múltiplos da água é o que na minha avaliação, é o que está mais associado aos riscos de colapsos e rupturas.
porque, em geral, o empreendedor desse setor é um empreendedor público que trabalha com abastecimento. Então, eu estou falando de município, eu estou falando de alguns órgãos públicos, estaduais, federais, e o serviço de reservação de água de acumulação de água para abastecimento, ele não é remunerado, né? A gente paga pela distribuição, tudo, mas o empreendedor que acumula água para distribuição, ele não recebe por esse serviço. Então, são empreendimentos, em geral, que têm problemas crônicos de sustentabilidade financeira. E esses empreendedores, eles não conseguem fazer minimamente as atividades de manutenção, conservação, operação adequada desses empreendimentos. E esses empreendimentos são estruturas, como eu já falei, que estão cada vez mais envelhecidas, cada vez mais desgastadas com o tempo. E é um grande desafio hoje que eu vejo como a gente recuperar ou mesmo desenvolver esse novo modelo de gestão para dar sustentabilidade financeira a esses empreendimentos, que eles possam voltar a garantir os requisitos de segurança das barragens. E essas barragens estão espalhadas pelo Brasil, são as mais numerosas, né? Se você pegar a legislação estabeleceu que as barragens têm que estar cadastradas no SNISB, né, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens. Ele é mantido pela ANA e todos os fiscalizadores de barragens precisam ter as suas barragens cadastradas no SNISB. Só fazendo uma ressalva aqui, as barragens que se enquadram na política nacional, né? Existem os critérios de enquadramento, né? As barragens que se enquadram na política têm que estar cadastradas no SNISB. Então, assim, você tem realmente assim, uma ordem de grandeza das barragens de usos múltiplos imensamente maior, a quantidade, a presença dessas barragens no território nacional em relação à mineração, ao gerador de energia e os outros setores, é muito maior a quantidade de barragens de usos múltiplos. Obviamente, né, em todo local que eu preciso abastecer a população de água, praticamente eu vou encontrar barragens públicas dedicadas ao abastecimento humano, à irrigação, ao suprimento de água em geral. E também lazer, essas coisas. Mas são números absurdos. O Brasil é um país continental, né? No SNISB, o último número que havia de cadastro, a gente estava falando de mais de 18 mil barragens cadastradas. Se for pensar em ordem de grandeza, em torno de 1.000, menos de 1.000 do setor elétrico, menos de 1.000 da mineração e todo o restante do setor de usos múltiplos, né? Mas também é importante dizer que o SNISB ainda não está completo. Ele depende de informações dos cadastros de todos os estados, e ainda há estados que não estão com seus cadastros completos no SNISB. Então, esse número é muito maior. E na distribuição nacional, onde tem uma concentração maior de barragens, você consegue desenhar regionalmente? Então, elas são espalhadas em todo o Brasil, né? As barragens de usos múltiplos. Lógico, existem pontos de maior concentração de mineração em Minas Gerais, no Pará, no Mato Grosso, ou seja, na Bahia. Nós temos clusters de barragens em determinadas regiões onde há, né, onde há os potenciais minerários e tudo mais. As barragens de usos múltiplos, elas estão espalhadas pelo Brasil todo. Existe uma região, né, a região Nordeste, que tem uma necessidade de trabalhar com reservação, especialmente a região de semiárido, né, para conviver com as secas, né? Historicamente, fez e faz grandes investimentos para acumulação de água. Realmente tem uma grande concentração dessas barragens e é um cenário muito desafiador, né? Eventualmente os empreendimentos ficam com pouca água ou nenhuma. Recentemente nós tivemos uma grande seca, então tinha muitas barragens que ficaram um longo período totalmente secas.
As barragens, né, com o tempo se deterioram e quando voltam a pegar água, muitos incidentes de segurança de barragem acontecem, né? Então, é um cenário desafiador, porque, né, é um empreendimento que ficou sem o seu recurso principal, que é a água, e, de repente, volta a ser demandado nos seus parâmetros técnicos de desempenho e acaba, muitas vezes, não estando apto a desempenhar esse conjunto de requisitos que é necessário para a segurança. Realmente é muito desafiador. Outra questão que acontece é justamente as pessoas procuram a água, né? Então, você vai tendo, com o passar do tempo, um aumento da presença humana a jusante das barragens, e, né, de tempos em tempos, as cheias voltam a acontecer, e mesmo que a barragem não venha a ter um acidente ou a questão da segurança comprometida, mas ela verte uma cheia que encontra pessoas que se instalaram ali durante os períodos de seca, né? Então, todo esse manejo da segurança da barragem, tanto das condições de estabilidade, quanto da própria previsão de cheia que ela vai verter, né? São aspectos da segurança de barragem que precisam ser contemplados. Se a gente puxar um pouco a nossa conversa agora para a questão da gestão do risco, gestão de risco de maneira geral, da gestão pública de risco, né? Como é que a gente podia pensar não só da tarefa do empreendedor da manutenção da barragem, como a comunidade, os grupos de gestão, os atores diversos de gestão de risco, em cada lugar em que há uma barragem que gere algum potencial de risco, podem desenvolver práticas que aumentem a precaução em relação a barragens. Esse é um ponto muito importante, né? Porque a gestão de risco passa obrigatoriamente pelas fases, né? De prevenção, preparação, mitigação, né? Resposta e recuperação, né? Então, olhando para essas fases da gestão de risco, a gente vê que existe um papel muito importante do empreendedor na barragem, especialmente nas fases pré-desastre, né? Então, o que é a prevenção, né? O que é evitar o desastre de acontecer? É a barragem bem mantida. Então, a gestão de riscos para essas comunidades, né, começa com um empreendimento bem mantido, atendendo aos requisitos de segurança de barragem previstos em lei. Então, esse já é um grande desafio desse grande cenário de barragens com empreendedores incapazes aí do país. Como todo risco, eu preciso também, se eu preciso conviver com risco, eu preciso de uma fase de preparação. A preparação para qualquer tipo de risco pressupõe eu ter uma capacidade de monitorar e emitir um alerta antecipado para deslizamento, para questão de seca, para inundação, ou seja, existem mecanismos. Se eu vou fazer uma gestão de risco, eu desenvolvo mecanismos de monitoramento para emitir avisos antecipados e preparar a população. Trocando em miúdos, né, é o que se faz para reduzir os impactos de um desastre que você está convivendo com esse risco, né, que você não consegue evitar. Na barragem, a preparação ela começa obrigatoriamente pelo monitoramento. Eu só tenho capacidade de me preparar para uma eventual emergência na barragem se eu tenho um monitoramento efetivo das condições dessa barragem, se eu tenho a instrumentação da barragem me dizendo se ela está com problemas ou se ela está com a sua estrutura em risco. Se eu tenho inspeções de especialistas nas barragens vendo que os elementos essenciais para a estrutura da barragem estão mantidos. Se eu tenho um monitoramento hidrológico da barragem para esperar uma cheia, ou da bacia, né, na qual a barragem está inserida, para eu conseguir emitir um alerta antecipado de uma cheia excepcional que vai ser vertida. Minha capacidade de monitoramento, né, é a segunda instância
fundamental para essa gestão de risco na barragem, né? Primeiro, a questão da prevenção, né, a manutenção das boas condições da barragem. Segundo, a capacidade de monitorar a saúde da barragem, vamos dizer assim. E são ações principalmente desenvolvidas pelo empreendedor. E aí, né, quando a gente traz para a realidade do Brasil, isso se torna um grande desafio nesse grande contexto de empreendedores incapazes. Você está olhando para a barragem. Agora, existe uma área vulnerável ao impacto dessa barragem, ou seja, toda a população, tudo que está jusante dessa barragem, né? Essa questão de comunicação não é uma tarefa também da gestão de risco do município, porque você emite um alerta para um grupo social definido, né? Sim. Que o que é importante? Quando a gente chega nas fases de preparação e resposta a uma emergência em barragem, né, ao risco da barragem, essa comunicação para a população, ela depende essencialmente da informação de monitoramento do empreendimento. Quem me diz, quem vai dizer para o poder público se há um problema na barragem é o empreendimento. E aí esse é um desafio. Realmente existe uma cadeia, né, de monitoramento, e aí é emitido um alerta. A legislação estabelece diferentes níveis de emergência para as barragens e diferentes níveis de resposta. Então, para cada condição, ou conjunto, ou o cenário de risco que a barragem estiver, existe um padrão de emergência a ser estabelecido, e isso vai variando a forma como o empreendimento vai comunicar ao poder público para essa articulação com as comunidades. Existe um ponto só que a legislação de segurança de barragem traz nessa interface com as comunidades, que ela criou o que se chama zona de autossalvamento. A zona de autossalvamento, conceitualmente, é uma área que o poder público não tem tempo de atuar numa emergência da barragem. E aí, esse processo de comunicação do risco da barragem para a população acontece de forma direta a partir da declaração de emergência do empreendimento, que pode vir a ser, por exemplo, o acionamento de sirenes para a população se autossalvar. Se for uma emergência nível 3, né, ou seja, uma emergência já no vermelho, vamos dizer assim, essa comunicação para a população já acontece diretamente do empreendimento na zona de autossalvamento. E nas demais áreas, conceitualmente, há tempo do poder público atuar. Essa comunicação durante a emergência para a população vai ser feita pelos agentes públicos que vão estar em articulação com os empreendimentos. Uma coisa que é muito importante, para esse modelo funcionar, a população tem que estar previamente informada e capacitada sobre como proceder nesse rito de autossalvamento. Eu sempre faço a comparação com quando a gente vai num voo, né, vai embarcar num avião, que antes de decolar a gente é apresentado aos procedimentos de emergência caso o avião tenha alguma pane, né? A gente é apresentado às rotas de fuga, as saídas de emergência, como proceder, o que levar, o que não levar, botar máscara. É mais ou menos a mesma lógica. Quando a gente vai ao cinema, antes do filme começar, a gente é apresentado aos procedimentos de emergência da sala de cinema. Então, é uma lógica, guardadas as proporções, é uma lógica similar, né? A população que vai ser demandada a desempenhar um procedimento emergencial, ela tem que estar previamente capacitada. E aí, é importante que existam as rotas de fuga devidamente sinalizadas, os pontos de encontro devidamente estabelecidos e sinalizados. Os pontos de encontro são pontos seguros, fora da mancha de inundação. Tudo isso é um processo, né, de avaliação para que haja tempo das pessoas se autossalvarem antes, né, do impacto da onda de cheia ou do rejeito, dependendo do caso, né? E a Defesa Civil local, o poder público local, tem um papel fundamental nessa interlocução, né, para a capacitação da população entre o empreendedor e as comunidades. Então, esse processo de comunicação de risco, ele começa
tem que começar antes da emergência na barragem, né? Tem todo um processo de capacitação dos próprios agentes públicos para aprenderem a lidar com as emergências na barragem. É um ambiente altamente especializado que muitas vezes nós, das defesas civis municipais e mesmo estaduais, não temos familiaridade, né? Então, é muito importante que venha o staff do empreendimento com o conhecimento técnico e nos apresente como funciona a barragem, como esperar, quais são as informações de monitoramento importantes, quais são os níveis de alerta, níveis de emergência que a barragem pode entrar, e aí a gente construir de forma conjunta quais são os níveis operacionais que o poder público vai assumir para os diferentes níveis de emergência que a barragem declarar. A gente precisa desenvolver uma percepção correta em relação ao risco de barragens, né? As barragens ficaram mal vistas depois dos grandes acidentes, mas elas são elementos essenciais para a nossa sociedade. A gente precisa, como sociedade, voltar a confiar nas barragens. É lógico que essa retomada de confiança passa obrigatoriamente por essa reformulação do processo de gestão que está em curso. É um grande desafio no Brasil ainda. É importante dizer que barragens, por exemplo, como as do setor elétrico, elas amortecem cheias, elas regularizam cheias, então elas ajudam a redução de risco. Então, a gente precisa, na verdade, desenvolver uma correta percepção de risco em relação às barragens. E é muito importante que os órgãos de proteção e defesa civil estejam estruturados, especialmente os municipais, que também têm desafios, têm questões estruturais importantes a vencer, né? Eles precisam, no Brasil, passar a ser bem estruturados para poder atuar efetivamente junto às comunidades nessa correta percepção de risco, né? Desenvolver uma cultura de risco adequada. A gente tem muitas situações de risco que a gente precisa aprender a conviver com esses riscos, da mesma forma que a gente aprendeu a conviver com o risco do avião, com o risco do cinema, a gente precisa aprender a conviver com os riscos que a gente tem no nosso território. E aí há um papel muito importante dos órgãos de proteção e defesa civil, e um outro desafio que eu sempre gosto de chamar a atenção é esse, a questão dos órgãos de proteção e defesa civil estarem devidamente estruturados para minimamente complementar a política de segurança de barragens nessa construção conjunta da percepção de risco dentro das comunidades. E um ponto final que eu acho que é muito desafiador também é que a questão do risco no Brasil está muito relacionada ao ordenamento do território. A gente tem muitos riscos de desastres no Brasil associados ao descontrole do Estado, no sentido amplo, né, em relação à ocupação do território. E isso, para as barragens, também é um grande desafio. Muitas vezes, barragens que não ofereciam riscos a comunidades passaram a se tornar barragens de maior risco pelo descontrole da ocupação da população ajusante, né? Então, também é um contexto muito importante a ser tratado nesse cenário de risco de barragens, o controle pelo poder público das ocupações, de modo que novas áreas de risco não se instalem. É um esforço que nós temos que fazer nas duas frentes, né? Reformular o modelo de governança de segurança de barragem e também, pelo poder público, reformular a sua capacidade de estruturar os órgãos de proteção e defesa civil e de fazer o devido controle do ordenamento do território. Acho que todo esse contexto ele soma a favor da segurança de barragem. Muito bom, Rafael. Olha, queria dizer que as 3 ou 4 perguntas que eu ainda tinha para lhe fazer já foram tratadas no seu excelente desenho da questão do ponto de vista de problema e gestão, né? Queria te agradecer muito por essa ótima exposição e esperamos que essa política de interação entre o empreendedor, a comunidade e os órgãos de gestão pública consigam reduzir esse enorme potencial que a gente tem de problemas associados a rupturas de barragem por toda essa história que você
representou muito bem para a gente aí. Eu que agradeço, professor. Estamos à disposição. Sucesso aí no projeto. Legal. Um abraço para você. Você acabou de ouvir Rompimento e Colapso em Barragens, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil. Uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!